Muito bem, amigos, vamos ao estudo da lição número 10, falando sobre a parte de domingo, falando sobre há caminhos que parecem direito. De acordo com o profeta João no Apocalipse, a mulher prostituta, que é considerada a igreja apostatada, vai produzir um engano tão grande que poderá enganar até mesmo os escolhidos de Deus. Por isso, nós temos que pensar muito seriamente naquilo que será apresentado ou nas doutrinas apresentadas pelos seres humanos como sendo revelação de Deus. O apóstolo Paulo foi muito enfático em dizer que antes da partida dele, ele diz, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos devoradores que não pouparão o rebanho. Ainda no livro de Atos, capítulo 20, verso 30, ele completou dizendo assim, e ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar discípulos para si. Então existe um perigo assustador de que os escolhidos sejam enganados por uma falácia, por uma doutrina, ou por doutrinas que aparentemente parecerão muito agradáveis, mas que no final o resultado será a perdição das almas. Então, como ficar atento a uma situação como essa? Pergunta número 1, de acordo com o profeta João, qual a extensão dos enganos de Satanás? Quantos ele vai enganar? Apocalipse 12, verso 9 diz assim, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo, e o sedutor de todo mundo, que engana todo o mundo. E foi precipitado na terra e os seus anjos com ele. Então, para a pergunta, qual a extensão dos enganos de Satanás? Resposta, Satanás enganará todo mundo que não estiver alerta e orientado pela palavra de Deus. Se você olhar para o nosso planeta, milhões não conhecem nada das artimanhas que o diabo produzirá. Nós vemos pessoas correndo atrás de manifestações espirituais, numa ansiedade louca de conhecer o futuro, de apaziguar o coração, de melhorar o relacionamento, de curar uma ferida emocional causada pela perda de entes queridos. Isso vai ser, assim, um ponto-chave, porque o diabo vai aproveitar essa fragilidade humana para colocar suas falsas doutrinas. Então, nesse contexto de sedução e engano satânico, o que nos anima é que Deus, ele terá pessoas assim fiéis que vão segurar o estandarte da verdade, vão manter essa verdade em destaque e com isso as pessoas poderão ser orientadas. Por isso a palavra de Deus deve ser sempre consultada, deve ser a conselheira do povo de Deus. Não podemos deixar de ler a palavra. Muitos não estão lendo a palavra. Muitos estão apenas lendo uma simples meditação, mas não estão se aprofundando nos estudos que merecem profundidade. Um pastor visitou a casa de uma irmã, de uma família, e depois que o pastor saiu, a irmã, a mulher da casa, disse para o marido, o pastor pegou R$100 que estava em cima da estante. O marido disse, como assim, mulher? Eu deixei R$100 ali, para a gente fazer uma comprinha, e o dinheiro sumiu. E o pastor foi o único que esteve aqui. O pastor pegou o dinheiro, vou ligar para ele agora. O marido disse, não faça isso. Não vamos pagar esse mico, vamos procurar. Procuraram o dinheiro, não acharam o dinheiro. A mulher disse, o pastor pegou, tenho certeza absoluta. O marido disse, calma, não vai falar nada, deixa, a gente se vira. 6 meses se passaram. O pastor voltou a fazer uma visita naquela casa. E na hora da conversa, a mulher da casa disse, pastor, se me permite uma pergunta, está entalado na minha garganta desde que o senhor veio aqui a última vez. O senhor pegou R$100 que estava em cima da estante aqui? O pastor olhou para a esposa e o marido, ele disse, peguei. A mulher disse, eu falei com você, pastor, como é que o senhor fez uma coisa dessa, pastor? Ele disse, mãe, eu peguei, mas não levei comigo não, irmão. Eu estava em cima da estante, estava ventando, eu vi que o dinheiro ia acabar indo embora, aí caindo embaixo de algum móvel. Sabe o que eu fiz? Sua Bíblia estava em cima da estante. Eu peguei o dinheiro, coloquei dentro da sua Bíblia, pensando, a irmã vai abrir a Bíblia para ler, vai encontrar o dinheiro. 6 meses que a irmã não abria a Bíblia. Foi lá, buscou a Bíblia, estava dentro da Bíblia o dinheiro. Ela passou uma vergonha e disse, pastor, me perdoe. O pastor disse, não, você tem que pedir perdão a Deus, que fazem 6 meses que a irmã não abre a palavra de Deus. Gente, isso é muito sério. Se a pessoa não pegar a Bíblia para ser a conselheira para o tempo do fim, será enganada com certeza, porque nem tudo nessa vida é o que parece. Tem igreja que parece bonita, assim, emotiva, igreja efervescente, mas só parece. Não é uma igreja verdadeira.
Por isso, na França, numa festa, o dono da festa bateu palmas, a música começou a tocar, e de repente 2 dançarinos entraram e começaram ali a envolver o povo, assim, entreter o povo numa dança muito bonita, e ao som da música eles dançavam, rodopiavam, e o povo começou a aplaudir. Muito bonito o casal de dançarinos. Então, pensaram que era 2 pessoas anãs dançando pela estatura. De repente, o dono da festa jogou uma banana na frente dos dois, e os dois pularam em cima da banana, as máscaras caíram e descobriram que eram 2 chimpanzés treinados para dançar. Todo mundo aplaudiu e riu, porque nem tudo nessa vida é o que parece. A pergunta número 2 da lição tem o seguinte enunciado: que sábio conselho o sábio Salomão ele nos deixou para que nós possamos seguir. Provérbios 14, verso 12: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. Provérbios 3, de 5 a 7, confia no Senhor de todo o teu coração e não assim confie no teu próprio entendimento. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e evita o mal. Então a pergunta é: que sabe o conselho? Salomão nos diz, o conselho Salomão nos aconselha a evitarmos seguir nosso próprio entendimento e confiar no Senhor, nosso Deus, pois Ele evitará os caminhos que conduzem à morte. Jesus disse: o caminho da perdição é largo, são muitos os que vão entrar por esse caminho. O caminho da salvação ele é estreito, ele é íngreme, ele é difícil de caminhar. Por isso, existem muitas pessoas que estão dizendo: eu sigo minha consciência é a minha bússola, e acabam confiando nos sentimentos para que possam servir a Deus, e no final descobrem que estão numa furada, estão numa situação assim pior do que iniciaram, porque abraçaram o erro. Diante desse perigo que fará o inimigo assim levar pessoas à perdição, temos que tomar cuidado, porque nem sempre uma mensagem bonita é uma mensagem do Senhor. Por isso, mesmo que o diabo apareça como um anjo de luz, temos que tomar todas as precauções para não sermos envolvidos em situações que envolvam a nossa espiritualidade. Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, página 474, ela escreveu uma advertência tremenda. Escreveu o seguinte: as advertências da palavra de Deus, meus irmãos, com respeito aos perigos que rodeiam a igreja cristã, pertencem a nós hoje. Como nos dias dos apóstolos, os homens procuravam destruir a fé nas Escrituras, pelas tradições e filosofias, assim hoje, pelos aprazíveis sentimentos da alta crítica, pela evolução, pelo espiritismo, pela teosofia e panteísmo. O inimigo da justiça está procurando levar as almas para caminhos proibidos. Quantas filosofias, quantas interpretações da Bíblia, quantas situações que parecem assim tão racionais e no final estão contrárias, o assim diz o Senhor. Nem sempre o caminho que todo mundo está seguindo é o caminho certo. Isso pode nos levar a termos surpresas desagradáveis. Conta-se uma fábula de Ésopo, que uma raposa estava andando pela floresta quando viu um cartaz: grande festa para as raposas, venha, entre, tudo grátis. A raposa olhou e disse: que beleza, uma festa é tudo que eu quero para alegrar o meu espírito. E viu a boca de uma caverna, de uma gruta, disse: eu vou lá. E ouviu um barulho lá dentro, disse: deve ser a festa. Quando ela ia entrando, ela parou um pouquinho e disse: espera aí. Olhou para o chão, mas só estou vendo pegadas entrando, nenhuma pegada saindo. Isso aqui deve ser uma armadilha, eu não vou entrar. E assim ela deu meia volta, foi-se embora e salvou a vida dela. Era realmente uma armadilha. Devemos, assim, ter toda a consciência possível, baseada na palavra de Deus, para não seguirmos caminhos errados. A lição dessa semana é os últimos enganos de Satanás. Então temos que tomar muito cuidado com as doutrinas que estão pregando por aí, que parecem doutrinas boas, mas são doutrinas que se opõem à vontade do Senhor. Deus nos abençoe e nos proteja para que nós possamos então ficar livres desses enganos. Notem, Jesus disse: vão enganar até os escolhidos. Então o engano será algo muito forte. Quem estiver fundamentado na palavra de Deus não será enganado. Obrigado, Senhor, pela palavra de hoje, pela mensagem. Ajuda-nos, Senhor, a discernir entre a verdade e o erro de maneira plena. Nos dê a tua bênção nesse dia, nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Tenha um domingo feliz
com sua família e vamos continuar a semana.